O nome é Sebastião, que virou Tião, que virou Tim. Nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1942. No bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, Tião foi amigo de infância de um garoto chamado Erasmo. E foi Erasmo quem apresentou Tião a Jorge. Anos depois, eles se tornariam Tim Maia, Erasmo Carlos e Jorge Benjor. Ainda adolescente, a primeira banda de Tião Maia, como era conhecido na época, foi a The Sputniks, que tinha como um dos integrantes Roberto Carlos. Foi nessa época que Roberto conheceu Erasmo. Roberto Carlos, aliás, é uma figura de extremos na vida de Tim, e isso a gente conta já. Tim Maia morou nos Estados Unidos. Não falava uma palavra de inglês, mas aprendeu. Trouxe muitas influências da música negra norte-americana. Vivia de bicos. Morou em vários lugares e chegou a dormir em estações do metrô. Foi preso 2 vezes e acabou sendo deportado e mandado de volta para o Brasil. Tudo isso em 4 anos. A intenção era estudar cinema e televisão. Em junho de 61, fiz um curso na Universidade de Nova York, sem crédito universitário. Eu gosto de falar isso aí, porque as pessoas falam, pô, mas você fez universidade? Eu falei, não. Eu fiz um curso na Universidade de Nova York, NYU, New York University, Television Summer Workshop, um curso de 6 semanas, no qual eu frequentei 2 semanas, depois comecei a frequentar mesmo, foi o Greenwich Village, que era ali em frente, que tinha umas coisas boas lá, muita música, muita pintura. Quando Tim Maia voltou dos Estados Unidos, a Jovem Guarda era um sucesso e os principais nomes eram seus conhecidos, Roberto e Erasmo Carlos. Um dia ele decidiu procurar Roberto Carlos para conseguir algum trabalho, talvez como músico. E, como dissemos, Roberto foi de um extremo ao outro na vida de Tim. Foi motivo de briga e chamado de traíra antes da fama, mas também foi o responsável por um avanço na carreira do amigo. O Gordinho cantava, né, bicho? O Gordinho dava um banho, né? O grande Tim Maia. Já se preparando para a fase pós-Jovem Guarda, Roberto disse que queria mudar seu repertório com algo mais moderno. Tim então compôs a música Não Vou Ficar, com uma forte levada da black music americana. Roberto gostou, gravou e foi um sucesso, tornando Tim Maia conhecido no meio das gravadoras. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não. Os integrantes da banda Os Mutantes também eram amigos de Tim Maia e o indicaram para uma gravadora. Assim, no ano seguinte, ele lançou seu primeiro disco, com sucessos como Coroné Antônio Bento, Primavera e Azul da Cor do Mar. Em uma época da vida, Tim Maia se internou em uma clínica para cuidar da saúde e do excesso de peso. Depois de um tempo, fugiu da clínica escondido num caminhão de leite e foi direto para uma churrascaria. Sobre a internação, declarou depois: fiz uma dieta rigorosa, cortei o álcool, gorduras e açúcar. Em 2 semanas, perdi 14 dias. O ser humano, ele nasce maravilhoso, fica chato, volta a ser maravilhoso, fica chato, e ele volta a ser maravilhoso, e fica chato, e depois ele fica chato. Certa vez, Tim comprou um apartamento e, atendendo um pedido de sua mãe, deixou um parente morar de graça. Só tinha que pagar o condomínio e o IPTU. 3 anos depois, o apartamento foi a leilão, porque o tal parente não pagou nada. Tim Maia recomprou o imóvel no leilão. Falou poucas e boas para o parente, mas deixou que ele continuasse morando lá. E não é que depois de 2 anos o apartamento foi a leilão de novo. Tim comprou o mesmo imóvel pela 3ª vez, mas conseguiu uma ordem de despejo para tirar seu parente de lá. Tudo é tudo e nada é nada. Tim Maia não gostava de garçons carecas e ninguém até hoje sabe o motivo. Uma vez chegou a dar gorjeta para um garçom careca apenas para não ser atendido por ele. Vai entender. Numa conversa entre Jorge Benjor e o publicitário Washington Oliveto, foi dito que o Brasil está num momento tão louco que se o país fosse um prédio, o síndico seria Tim Maia. Isso gerou a música W Brasil e Tim se tornou o síndico do Brasil. Eu sou o síndico, realmente, sou o síndico do Barra Palace, que é aqui na Barra. E sou o diretor-presidente, sou presidente também, né? Sou presidente da Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas.
Tim criou fama por faltar a compromissos, inclusive seus próprios shows. Por outro lado, um show de Tim Maia, quando ele aparecia, era inesquecível. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Em março de 1998, Tim Maia subiu ao palco do Teatro Municipal de Niterói para um show que viraria um especial de TV. Mas ainda na primeira frase da primeira música, ele se sentiu mal e saiu do palco. Vou pedir pra você buscar, eu te amo, eu te quero bem. A música era Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. E a frase Vou pedir pra você voltar. Mas Tim Maia nunca mais voltou. Ficou 6 dias internado com um edema pulmonar e faleceu em 15 de março de infecção generalizada. Tim Maia ganhou fama por faltar aos shows, mas foi no palco que ele se despediu do seu público.